Ele começou no chão de fábrica, na Volkswagen, cipeiro, tesoureiro, depois presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. E em 1999, eleito pela CNN Time, uma das 50 lideranças latino-americanas do novo milênio. Foi presidente da CUT, ministro do Trabalho em 2005 e da Previdência em 2007 nos governos Lula. Foi prefeito de São Bernardo do Campo por 2 mandatos. O Arena Livre tem o prazer em receber Luiz Marinho, presidente estadual do PT. Vamos falar sobre conjuntura, reforma política e alternativas para a rejeição do atual sistema político. Comigo na bancada os deputados Luiz Fernando Teixeira, do PT, primeiro secretário da mesa diretora, e José Zico Prado, do PT. Sejam muito bem-vindos a esta arena, deputados. Obrigado. Bem-vindo, Luiz Marinho. Prazer conversar com o senhor. Prazer enorme. Nesta Arena Livre, mas vamos falar, podemos abrir falando de conjuntura, como chegamos a essa situação? Eu queria que nos ajudasse a entender e principalmente também esse certo desalento que tem com os políticos, com a política, como está difícil mobilizar hoje as pessoas, né, para olhar a política e vê-la como a única ferramenta capaz de mudar a vida das pessoas e para melhor, haja vista que o mercado já deu mostras lá desde a crise de 2008 que não é possível, ela só aumenta o fosso de desigualdade. Muito bem-vindo. Queria comentar, Jorge, a você, aos deputados, Luiz Fernando, Zico, comentar aos telespectadores que nos assiste, que prestigia tanto aqui a TV Alesp. É importante a gente conversar muito sobre todos os aspectos da atual crise grave política e econômica do país. Lembrar que quando a gente fala em crise, muita gente está preocupado se o Temer fica, se cai e tal. E a principal preocupação é com aquele trabalhador que não tem oportunidade do emprego, daquela companheira, aquela senhora que perdeu o emprego, o jovem que vem perdendo as oportunidades. Por exemplo, nós recentemente criamos condições do jovem exercer o seu sonho. O jovem que queria fazer medicina, queria fazer economia, arquitetura, engenharia, o governo Lula criou essas condições e que nós estamos vendo perder a cada dia que passa. Isso é muito grave. E não é somente esse sonho, mas agora direitos adquiridos há décadas, 5 décadas, 6 décadas, conquistando gradativamente, todo ano um pouquinho, e o governo golpista vem propondo retirar de forma assim abrupta, que é o caso da Previdência, é o caso das regras, garantias trabalhistas. Mas é importante lembrar que o governo golpista não se chama só Temer. O partido que mais sustenta o governo Temer chama-se PSDB. Então é importante a gente ter muita clareza disso. Para resolver, eu infelizmente não tenho uma leitura que a gente tenha uma solução tão rápida, infelizmente. Porque, a rigor, se o Congresso Nacional tivesse homens e mulheres lá, que tivesse compromisso com o povo, e tivesse preocupado com o emprego de quem está sendo desempregado, com essa juventude que eu me referi, com o idoso, com a idosa, com as crianças, eles arrumariam um remédio jurídico que é plenamente possível fazer, a emenda constitucional, antecipando as eleições gerais do ano que vem para esse ano, e faria um mandato excepcional de 5 anos para presidente da República, governador do Estado, governador do Estado e deputados. Isso resolveria mais rapidamente o problema da crise. O problema é que com tudo que nós temos um presidente que está, né, apodrecendo na cadeira, é possível que a gente tenha que aguardar até outubro do ano que vem para o povo poder dar solução para a crise. Infelizmente, essa é a minha leitura, portanto, temo não estar ajudando muito na leitura, mas isso é o que eu enxergo até aqui, né, porque as denúncias são gravíssimas e pelas denúncias ele próprio poderia dar um gesto de lucidez, como o Fernando Henrique, inclusive, propôs. Sim. Ele podia renunciar. Um gesto de grandeza. Podia propor a renúncia em outubro. Olha, eu fico até outubro, faz eleições gerais de outubro, o Congresso aprova uma PEC aí, antecipando as eleições, mandato de 5 anos, isso resolveria, mas infelizmente não é o que nós podemos esperar do Temer. Bom, eu tenho que lembrar, deputado Luiz Fernando, vou passar a palavra, que o tão logo deixou a prefeitura, deu uma entrevista à Folha de São Paulo e pediu também ao Congresso uma PEC, né, para antecipar para agosto ou setembro
Mas isso foi em janeiro, né? Que ele pediu para antecipar, minha leitura vinha desde lá. Para dar tempo das coisas se ajeitarem, para a carga ser arrumada para 2020 e 2022. O tempo está passando, tempos fugit. Deputado, muito bem-vindo a esta arena. Queria saudar os telespectadores da TV Assembleia, saudar o deputado Zico, te saudar e, sobretudo, saudar o nosso presidente estadual do Partido dos Trabalhadores. Me orgulho de caminhar ao lado do Marinho desde há um tempo grande. E eu organizei, Marinho, eu queria trazer, vou deixar para o jornalista te fazer as questões mais emblemáticas, eu queria discutir um pouco contigo São Paulo. Né? Eu estou deputado estadual, com a sua ajuda, com a sua bênção, né? E a gente vem enfrentando os grandes problemas do Estado, um Estado muito forte, muito grande, muito rico. Hoje vendeu tudo que tinha, Caixa Econômica, a nossa Caixa, nosso banco, Banespa, as nossas empresas de energia elétrica, e vendeu tudo porque ia resolver. E hoje, Marinho, nós não estamos conseguindo pagar, mal tem dinheiro para se pagar a folha. O governador está cortando tudo, cortando na carne, e eu queria vou pegar tópicos. E o primeiro motivo que eu queria conversar contigo, Marinho, é a segurança. Eu presenciei você, prefeito de São Bernardo do Campo, fazendo N projetos na cultura, nos esportes, na educação. O que ele fazia, Zico? Projetos, muitas vezes, nem com dinheiro da prefeitura, ele ia buscar parcerias nas universidades. Então, tinha metodista fazendo uma modalidade, tinha outro fazendo outra e tal. E o Marinho reuniu e tirava por dia das ruas, todo dia, cuidando, trazendo para próximo de si, por volta de 30 mil crianças, dos diversos projetos que a prefeitura tinha, inclusive em convênios com o governo federal, né? Tempo de escola e outros. A verdade é que nós produzimos nesses 8 anos uma nova geração. Nós trabalhamos, nós cuidamos, a prefeitura cuidava, tirava da rua com prevenção, e trabalhando, prevenindo. E aí, Marinho, nós temos o governador Geraldo Alckmin, o PSDB governando São Paulo, e há 20 anos o que eles vêm fazendo? Investindo em Fundação Casa, armamento e munição. Eu queria que você falasse um pouco dessa lógica PSDBista de governar, né? Porque eu digo isso porque hoje você não sai mais de casa. As crianças estão presas em casa, as famílias presas em casa e o bandido solto na rua. E eu queria que você fizesse um pouco desse paralelo que você viveu e implantou. Na verdade, eu acho que o PSDB teve uma grande oportunidade em São Paulo, porque governa desde quando nasceu. Aliás, a placenta do PSDB já governava São Paulo lá desde 1982, não é? Montoro, sucedido, de sucessão de lá desde 82 até agora. É a mesma linhagem política que governou o estado de São Paulo. Isso era tempo suficiente para resolver problemas cruciais do estado. Segurança é uma delas. Educação, que talvez seja muito mais importante que todos os outros temas, são outras, saúde, enfim. Mas você tem um conjunto de questões que o estado não responde. Você tem uma ideia, Jorge? Começo do meu mandato de prefeito de 2009, eu questionei a administração penitenciária do Estado, que eu me preocupo, tenho a preocupação de pensar homens e mulheres de São Bernardo que eventualmente estivessem cumprindo pena e que, ao sair do cumprimento da pena, qual é o destino dessas pessoas? É preciso recuperar. Sim. E, portanto, dizia, quanto tempo cada condenado, eventualmente, que estava cumprindo pena, que fosse cidadão de São Bernardo, e no tempo para a gente, junto, preparar um programa de capacitação profissional para quando ele saísse da sua pena, sim, ele poder ter um leque de possibilidades. Até hoje estou esperando, 2009. Então não responde. Então cada questão que você pode atuar de fato para resolver o problema, você não tem espaço para dialogar. Assim, o deputado Luiz Fernando lembra bem, nós fizemos um conjunto de ações que fez com que senhoras que eram vítimas da violência,
que vivia uma situação muito vulnerável, que a partir dos programas passou a ter oportunidade de ir para um processo de capacitação, virar professora, virar assistente social, virar enfermeira, enfim. Pedreira. Tem um conjunto, Pedreira, não, tem um conjunto de possibilidades aí que se possa criar. Porque a segurança, o problema da violência, ela não se resolve somente com a ação policial. Evidente que a ação policial ela é importante, mas o dia que eu conversei com um dos secretários de segurança, que ele disse, olha, o Estado de São Paulo não tem propriamente uma política de segurança pública, eu fiquei apavorado. Eu e mais, estávamos 7 prefeitos da região, fomos conversar com o secretário para pedir aumento do efetivo policial, seja da Polícia Civil, seja da Polícia Militar. Ele falou, infelizmente não tem, porque 80% é o máximo, não é mais mínimo. Se tiver 80% de efetivo, esquece, não tem nenhuma possibilidade de reposição, porque as escolas de formação não formam mais em quantidade suficiente para repor. Simplesmente substitui eventuais mortes, eventuais aposentadoria, afastados, tal, esquece aumento de efetivo, né? E foi assim muito enfático o secretário de Segurança. Os prefeitos que estavam comigo, do PSDB, ele falou, Marinho, você tem aí já praticamente um programa de governo pronto dessa área que o secretário está te dando, que olha, ele está falando das fragilidades da política de segurança para o Estado. Infelizmente é isso, viu, Luiz? Eu vejo que o PSDB, aí o telespectador tem que analisar, né? Porque o cidadão às vezes reclama de deficiência para cá e para lá, mas lembrar que não é o Espírito Santo que elegeu o governador Alckmin, não é o Espírito Santo que elegeu um deputado A, B ou C. Se você está descontente com ele, você tem que pensar que a tua oportunidade é no próximo processo eleitoral, escolher um projeto mais afinado com o que você pensa, né? Eleger pessoas que estejam afinadas com as suas bandeiras, com os seus compromissos, com as suas necessidades de pensar um novo projeto para São Paulo, assim como para o país, enfim, cada cidade também é a mesma realidade, enfim. Chamar também a responsabilidade de você, cidadão, que tem em suas mãos a possibilidade, com o seu voto, fazer mudança. E no último processo eleitoral, nós tivemos uma situação onde, não é, os prefeitos foram eleitos pela minoria. Se pegar o maior fenômeno de vitória eleitoral de 2016, o João Dória. Quantos por cento dos votos eleitores da capital o João Dória teve? Ordem de 30% do eleitorado da capital. Se pegar os prefeitos, uns 34, 35, a maioria deles não chegaram a 40% do eleitorado. Ou seja, você, eleitor, tem grande responsabilidade na saída da crise, tem grande responsabilidade sobre a qualidade dos políticos que hoje governam os vários estados e as cidades. Deputado José Zico Prado, muito bem-vindo a esta arena mais uma vez. Eu quero agradecer, cumprimentar os telespectadores da TV Assembleia e dizer para todo mundo que, para o Luiz, agradecer ele pelo convite, cumprimentar o Marinho. Eu tenho um maior orgulho, o Marinho é da mesma região minha do interior de São Paulo. Eu nasci em Macaubal e o Marinho nasceu em Cosmorama. Então nós temos toda uma história. Eu vim para São Mateus. Pessoas perguntam, mas onde é Cosmorama? Eu falei, vocês sabem onde é Rio Preto? Eu falei, sei, fica na Grande Cosmorama. Então, o Marinho veio de Santa Fé também depois, eu também vim de Santa Fé do Sul. Então, a gente se encontrou no Parque São Rafael nas comunidades eclesiais de base, que a gente ia na igreja e fazia todo um trabalho lá das pastorais. Então, eu tenho muita admiração e tenho compromisso com o Marinho, político, porque nós participamos do primeiro diretório do PT e participamos juntos. E ele fala que eu nunca deixei ele ser presidente do diretório de São Mateus, mas não é tanta verdade assim. Mas eu quero dizer que o Marinho é um companheiro nosso que foi eleito presidente do PT estadual e que conhece o estado de São Paulo. O Marinho já foi candidato a vice-governador e eu tive a oportunidade de viajar com ele pelo estado inteiro, e o Marinho conhece... Que o senhor tão bem conhece esse estado, hein? E eu quero dizer que eu tenho o maior prazer em estar nesse programa com o Marinho, porque como nós conhecemos a agricultura, conhecemos a região metropolitana, porque moramos aqui há mais de 40 anos, então nós conhecemos e moramos na periferia. A gente sabe, o Marinho morava lá, agora foi para São Bernardo.
Mas a preocupação nossa agora, o Marinho como presidente do PT estadual, a gente tem uma política e desenvolver uma política para o Estado. Eu acho que o Marinho tem todas essas condições, porque além de conhecer o Estado, é do interior, sabe as dificuldades que nós temos. E, Jorge, você sabe, eu tive já aqui vários programas, o abandono que o interior do Estado de São Paulo sofre com o governador Geraldo Alckmin e com o PSDB. Aí é em todas as áreas, mas na agricultura, eles acabaram com a agricultura do Estado de São Paulo. Agora nós temos aqui uma CPI da laranja, do suco de laranja. Tem um cartel que a Secretaria da Agricultura participou. Chegamos a essa conclusão ontem. O cartel da laranja, a Secretaria da Agricultura do Estado participou. Então, para nós é muito importante, porque tendo um presidente com esse conhecimento do Estado, nós vamos ter condições de preparar um programa de governo para o Estado de São Paulo em defesa, além da defesa de todos os problemas do Estado de São Paulo, mas também ter um olhar voltado para o pequeno e médio agricultor do Estado de São Paulo. Eu quero dizer para o Marinho que eu gostaria muito que ele fizesse uma radiografia daquilo que ele sabe, daquilo que ele já viveu, também porque já trabalhou na roça, veio da roça tanto quanto eu. Então, quero dizer, Marinho, que é um prazer muito grande desse tempo que a gente se conhece e mais do que isso, do teu compromisso com o Estado de São Paulo. Muito bem, Marinho. Eu creio que o Estado de São Paulo é, sem dúvida, o principal estado da economia brasileira, mas às vezes perde oportunidades. Se você voltar em 2003, quando o Lula assumiu a presidência da República, e nos debates de 2002 ele falava sobre a Petrobras. Petrobras e o que a Petrobras gerava de empregos para fora do país, que poderia ser gerado aqui, ou seja, a construção das plataformas. A indústria naval como um todo, que Exatamente. reavivou, né? Estava morta desde os anos 90. Eu tive a oportunidade de ir no estaleiro Verome, por exemplo, Sim. que estava Angra dos destruído no Rio de Janeiro, ali em Angra dos Reis, e o Lula disse, vamos reconstruir os estaleiros, vamos reconstruir essa indústria. Saiu de 2.500 trabalhadores lá em 2003, quando assumiu, para 60 mil trabalhadores. E o Estado de São Paulo não teve a pachorra de montar um estaleiro, de discutir essa política, de pensar de como aproveitar janelas de oportunidades que o desenvolvimento nacional acaba gerando. Talvez por soberba nossa, né? Nós, como a economia paulista muito forte, não precisa, e na verdade precisa, nós estamos perdendo a cada ano participação no PIB brasileiro. Mas não justificaria, no caso, a esquina do pré-sal não está aqui, a Bacia de Santos rodando 1 milhão de barris por dia. É o que eu estou me referindo, Nós poderíamos ter aproveitado essa oportunidade, ter criado uma grande indústria naval no estado de São Paulo. E nós não criamos. Então aqui eu acho que precisa deste olhar mais de que os governantes têm que chamar o conjunto de empresas e falar, aqui tem uma oportunidade para ser desenvolvida, vamos desenvolver aqui também, porque só o Rio de Janeiro, a Bahia, o Rio Grande do Sul, pode ter, Pernambuco, né? Mais recentemente tem os seus estaleiros, tem a indústria naval. São Paulo, acho que faz todo sentido pensarmos um processo como esse. Nós somos muito lentos, talvez o fato de ser a principal economia brasileira, a gente não tenha dado tanta importância assim, mas eu chamo a atenção, inclusive, do empresariado paulista. Porque, às vezes, o empresariado paulista também carrega essa soberba frente à economia nacional. Nós temos que dar uma chacoalhada, dar uma provocada, para pensar nichos que possa ser aproveitado. Então, o pré-sal é uma delas, né? Por falar em pré-sal, é importante lembrar que o governo Temer mudou o regulamento do pré-sal, que é uma violência contra o projeto de soberania nacional, porque assim, o petróleo... O projeto do tucano José Serra, exato, de São Paulo. Muito se fala no fim do petróleo, mas o petróleo, seguramente, nos próximos 50, 100 anos, será ainda a grande matriz energética e não temos como fugir disso. Imbatível. E aí é preciso você trabalhar com essa riqueza para tornar o país soberano do ponto de vista dos interesses globais. Aqui, o que foi feito no governo Temer foi uma violência contra a lógica de pensar o investimento dessa riqueza em ciência e tecnologia, em novas descobertas, em novas pesquisas, em educação
e um pouquinho para a saúde, tá certo? Eu acho que é abrir espaço para o enfraquecimento da Petrobras e o ressurgimento das grandes multinacionais explorando a nossa riqueza. Eu acho que aqui, seguramente, tem interesses econômicos aqui, americano, de outras, né, partes globais aí, que acabou ditando a regra nesse momento aqui. Isso é muito preocupante. Agora, o deputado Zico tem razão. Acho que, por falar em São Paulo, nós precisamos pensar cada região do estado de São Paulo, as suas microeconomias dentro da macroeconomia paulista. Nós temos uma economia complexa, onde cada região tem uma economia forte. Você tem a indústria da laranja, a indústria da cana, a indústria moveleira, enfim, os vários segmentos, a indústria turística. Eu tive domingo em Registro, aquela região, uma região que pode ter um belo potencial turístico, mas hoje não é explorado. Era de passagem ali do Mercosul, vamos dizer assim, né? Meramente. A riqueza passa por lá. Exatamente. Então nós precisamos pensar, desenvolver aquela região do ponto de vista de não somente o pessoal passar, mas fazer umas paradas, né? Sim. Ter a rede hoteleira lá que possa chamar a atenção do turismo. Ali tem um belo espaço para a exploração turística, entre tantas outras regiões do estado. Eu falava com o governador... Falta um olhar mais carinhoso, Marinho? Falta para aquelas regiões mais deprimidas? Falta Pontal do trabalho. Paranapanema e Falta o trabalho. Vale do Ribeira? Falta trabalho. Falta vontade de trabalhar e desenvolver. Eu acho que o governo Alckmin, que está aqui, sei lá, parece que ele é um governo eterno em São Paulo, talvez um pouco de soberba, né? Acha que está tudo dominado, não precisa de grandes coisas, a economia é forte, enfim, mas aqui você tem regiões que podem ser desenvolvidas. Se você pegar o ABC Paulista, por exemplo, além da indústria automotiva, além do polo petroquímico, você tem ali potencial turístico também. Eu falava para o governador, nós precisamos pensar a ligação da Anchieta com o Rodoanel, a rodovia Tibiriçá, Sim, que liga ali São Bernardo, Santo André, Rio Grande da Serra, Ribeirão Pires, Suzano, né, Mogi das Cruzes, para ser um polo de desenvolvimento turístico ali, SP31. Paranapiacaba, aproveitando, né, a grande riqueza da nossa represa. o caminho do mar, O caminho os pousos do mar, estão lá, enfim. né? Ele arrancou uma cadernetinha e falou, vou anotar. Ele anotou, mas eu não sei o que ele fez com a anotação, porque nunca mais nós conseguimos falar sobre o assunto. Ele funciona assim, você pode observar. Né? Vocês, deputados, provavelmente ele já arrancou a cadernetinha do bolso do paletó e anotou. Agora, o que fez com aquela anotação, nós não sabemos. Porque nunca mais volta a falar sobre o assunto. Se você pede para tomar um cafezinho, aí sim, sempre tem café no bule, adora um cafezinho, nas regiões que vai no bar e tal. Lá onde tem um café aqui para tomar, é o maior tomador de café que eu conheço na face da terra. Em São Paulo, Mas pensar o estado de São Paulo, a economia paulista, como tirar dessa letargia, infelizmente eu não tenho visto. Aí dá um tempo para uma pergunta do deputado Luiz Fernando antes do intervalo. Eu queria trazer um tema interessante aqui para a região metropolitana, que é a linha 18 do metrô. Aquela linha que para mim é linha Luiz Marinho, né? Nós temos que batizá-la porque Marinho foi aquele que correu atrás do dinheiro para fazer os estudos preliminares, correu atrás do dinheiro para fazer o projeto básico e depois faltava recurso, ele foi atrás do presidente para ajudar a portar. Toda essa etapa vencida, licitou, contratou e está tudo parado. Faltava o quê? O governador pagar as desapropriações, que era a parte que cabia ao Estado, porque o resto é iniciativa privada e o governo federal que iria aportar dinheiro importante. Mas esse problema não é lá só, o nosso ABC, tão abandonado pelo governo do PSDB. São Paulo também, as linhas de metrô, todas paradas, com grandes escândalos, denúncias de corrupção. Você entende, Marinho, que de fato o metrô seja a solução, né? O que você pensa um pouco dessas demoras de ligação? E você que brigou tanto pela linha 18, mas tem linha 5, linha 3, está tudo parado, né, Zé? Na verdade, é uma grande incompreensão da lentidão das obras de logística do Estado de São Paulo, das obras do metrô, dos monotrilhos, dos corredores. Infelizmente,
nós temos um grande problema na região metropolitana e se não houver um processo de integração de modalidade de transporte, ou seja, né, metrô, trólebus, ônibus, corredores de ônibus, enfim, não tiver a integração dessa modalidade, inclusive integração tarifária, o cidadão pena demais, pena e é muito caro e ineficiente. Eu brinco que a rodovia Anchieta virou uma avenida, porque de manhã e à tarde você não consegue transitar acima de 20 por hora. Então é uma situação dramática. Que uma linha 18 poderia tirar muitos carros das ruas nesse trânsito São Paulo-ABC, ABC-São Paulo, com processo de integração ali na estação Tamanduateí, integração de modalidade, trem, metrô e o monotrilho e ônibus também. Enfim, na verdade, a Prefeitura de São Bernardo bancou o projeto funcional, né, porque o secretário, então, do governador Serra dizia que eu conversando com o governador, ele falou assim, não, conversa lá com o secretário. Ele disse, olha, eu não tenho dinheiro para fazer o projeto. Se você conseguir contratar o projeto, a gente bota no plano de obra do Estado, a gente faz. Na verdade, ele tentou me dizer um não sem falar não. Eu contratei o projeto funcional e entreguei para ele no ano seguinte, maio de 2010. Eu entreguei a Secretaria de Transportes Metropolitanos. Aí ele disse, mas eu não tenho dinheiro para o projeto básico e o projeto executivo. Eu falei então com o presidente Lula, final do mandato do presidente Lula, liberou 38 milhões, que a projeção era para 44 milhões, o restante de contrapartida do Estado. Eles depois devolveram esses recursos, que eles não contrataram o projeto básico. Então já o governador Alckmin disse, não, vamos botar e fazer uma PPP. Você me ajuda a arrumar o recurso com a presidenta Dilma, já era a presidenta Dilma, de financiamento e tal, e a presidenta Dilma anunciou 1 bilhão e 940 milhões, parte OGU, parte financiamento BNDES. Quando na hora de assinar o contrato, o Estado não tinha recurso para fazer desapropriação e entrou com o pedido para liberar recursos de desapropriação e botou culpa no governo federal, que é a culpa do governo federal, que não liberou recursos. Na verdade, a mais pura verdade é que o governo do Estado não tomou as providências do que cabia ele tomar providência. Isso é a grande verdade, viu, deputado? Vamos falar mais de mobilidade no próximo bloco. Só pela oportunidade, nós ouvimos aqui o secretário de Transportes Metropolitanos, o Clodoaldo Pelicioni, falou de obras, a linha 6 parada há mais de 10 meses, a linha laranja, né, a futura linha laranja do metrô, mas a linha 5 está em obras e também a extensão da CPTM de Engenheiro Goulart até o aeroporto de Guarulhos também segue. Mas boa parte dos monotrilhos, muitas linhas do metrô e dos monotrilhos parados. Vamos falar mais de mobilidade no próximo bloco do Arena Livre, que volta em instantes. Estamos de volta no Arena Livre, hoje conversando com o presidente estadual do PT, Luiz Marinho, e no intervalo pegou fogo aqui o debate com relação à mobilidade. Deputado Luiz Fernando Teixeira, vamos falar um pouco mais sobre a questão da lerdeza, que se fala do avanço das obras de transporte aqui sobre trilhos, principalmente, seja a CPTM para chegar até Varginha, seja o metrô para chegar até a zona norte de São Paulo, até o metrô, onde está a população mais necessitada de transporte de massa, não é isso? Eu tenho sentido, e conversei muito com o Marinho viaja muito o estado, né? Até porque é um caipira da gema. Ele, para ir para a casa dele, para a terra dele, ele tem que atravessar. Ele e o Zico atravessam todo o estado e discutindo um pouco a necessidade de São Paulo, né, melhorar a mobilidade nos grandes centros. O investimento é zero. São Paulo hoje é um grande escândalo. Nós temos um escândalo de corrupção, né, Zico? Infelizmente, o governador ele é totalmente blindado. Né? O escândalo do Rodoanel está tudo parado, né? O escândalo da CPTM, os trens, tem conselheiro do Tribunal de Contas, que era secretário de governo do PSDB, que inclusive está afastado, o Robson Marinho foi deputado nessa casa, hoje afastado da posição de conselheiro,
né? São muitos escândalos e pouco investimento e pouca ação, né? Por exemplo, em São Bernardo, tudo que nós dependemos lá, tudo que se dependeu do governo do estado, se não fosse ir para cima do orçamento municipal, a coisa parava. E obras ficaram paradas porque o estado não deu a contrapartida para fechar o piscinão, por exemplo. Mas nós temos denunciado aqui, porque essa obra, especialmente da linha 18, ela foi feita uma ciranda política em cima dela e a população de 3 milhões de habitantes, que é o ABC paulista, sofrendo, né? A Baixada Santista sofre para chegar em São Paulo, não consegue chegar. Sim. De manhã tudo travado, como disse o nosso presidente Luiz Marinho, né? E eu penso, Marinho, que para o Estado nós precisamos pensar melhor essa coisa. Hoje você tem um pedágio, é um roubo, né? É um roubo. O custo São Paulo hoje para se trafegar a alimentação produzida no interior até chegar em São Paulo, no Porto de Santos, é uma fortuna, né, Zico? E é o modelo deles, né? O que você pensa, Marinho? Fala, você que conhece bastante, mas o Zico vai emendar em cima. Marinho, antes de tudo isso, eu acho que a gente precisa recordar um pouco que os tucanos acabaram com a malha ferroviária do estado de São Paulo. Fernando Henrique, quando tomou posse o governador Mário Covas, entregou. Nós ia para Santa Fé de trem. Hoje nós não temos outra alternativa a não ser ir obrigado a pagar os pedágios. Sim. Daqui em São José do Rio Preto, que você gasta tanto quanto ou mais de pedágio do que o combustível. Do que o combustível. Essa é a política do PSDB e a gente vive isso no dia a dia. E uma malha ferroviária que aqui nós temos uma comissão parlamentar, aqui para discutir a ferrovia no estado de São Paulo. Eu estou participando e acho que nós... frente parlamentar. Na frente parlamentar, eu acho que nós temos que dizer os nomes de quem fez isso. E na frente parlamentar está participando os empresários, estão participando a população, vários prefeitos do interior que têm problema, os acidentes que acontecem em São José do Rio Preto, que aconteciam em Araraquara, depois com o prefeito Edinho foi feito... O contorno ferroviário. O contorno ferroviário. Então, nós temos uma malha ferroviária aqui no estado de São Paulo, que está abandonada, que foi jogada fora, e nós não temos nenhuma proposta. E a discussão do técnico que teve na frente parlamentar, ele fez um diagnóstico que daqui a 7 anos ninguém mais entra em São Paulo na parte da manhã, nem pela Via Anchieta, nem pela Castelo, nem pela Bandeirante, nem pela Anhanguera, vai estar tudo travado. Saturado. E 7 anos para governo não é nada. E os tucanos estão há 28. Destruíram tudo isso e não vão resolver um problema Zico, que nós estamos... O custo São Paulo, né, o desenvolvimento do interior, está intimamente ligado com o custo, a isso. Né? Se você pega o quanto paga uma caixa de laranja lá e quanto ela chega no CEAGESP, é um absurdo. Então, o Marinho conhece isso. Aqui na região metropolitana, a linha de metrô que sai da Vila Prudente, que deveria chegar em Guarulhos, que vai parar na Dutra, eles congelaram toda a obra, não tem um tostão. E o que está acontecendo? Desapropriaram e puseram agora empresa para cuidar das áreas desapropriadas. Quer dizer, não tocam a obra, tem que pagar pelas empresas que estão vigiando, e nós estamos lá discutindo entre Vila Prudente até a Dutra, fazendo discussão com a população, porque já desapropriaram, tiraram parte ali no Carrão, tiraram parte do comércio. Feita então, toda essa análise, Maria, você que investiu para burro lá em São Bernardo em mobilidade, né? Com corredores cortando a cidade, várias... Como é que você pensa isso aí? Eu creio que eu até discutia no Conselho Metropolitano a necessidade de discutir e cobrar do governo do estado para valer um plano de integração dessas modalidades de transporte, de logística, porque você tem transporte de pessoas que precisa ter um processo de integração muito forte na região metropolitana para resolver esse emaranhado que o deputado Zico fez referência. E você tem o transporte de cargas, que aí talvez seja o principal foco de olhar para o Estado em processo de recuperação das ferrovias, que eu acho que esse é um plano que a Assembleia poderia, através dessa frente parlamentar, viu, Zico,
fazer, de fato, os estudos necessários para projetar para os próximos 10 anos, 20 anos, de como a gente recuperaria as ferrovias do estado de São Paulo, em especial olhando para o custo de produção. E esse custo de transporte acaba encarecendo o custo de produção, o custo paulista frente ao custo Brasil, frente ao custo internacional. Precisaria ter um processo de integração muito forte dessa malha logística com o Porto de Santos, para você melhorar os nossos indicadores de custo da indústria paulista, do produto paulista, frente ao Brasil, para fazer frente a uma guerra que aconteceu, né? Essa guerra tributária para roubar emprego, roubar empresas de São Paulo para outro estado, do interior do estado, enfim. Eu vejo que o Brasil ele tem a possibilidade de crescer todo o seu território nacional. Afinal de contas, nós temos ainda um potencial muito grande da força produtiva, da mão de obra produtiva que nós temos à disposição do Brasil, e nós podemos estar perdendo essa janela de oportunidade frente ao cenário internacional. Então, eu creio que esse é um estudo que vale muito a pena a gente debruçar, e queria provocar vocês aqui para, nessa frente parlamentar, aprofundar, para a gente poder discutir com o PT, com o PSDB, com os demais partidos, enfim, como que o São Paulo pode reagir para recuperar participação no PIB brasileiro, que a gente vem perdendo a cada ano. Acho que aqui tem uma fragilidade da nossa economia que pode estar intimamente ligado com a visão do governo. Então, o governo, de fato, tem que liderar o conjunto dos agentes econômicos e políticos do Estado de São Paulo para reagir a esse conjunto de questão. E a gente, Marinho, tem visto aqui, Luiz, os prefeitos de cidades, quem conheceu Três Lagoas há 20, 30 anos atrás, não tinha uma indústria. Três Lagoas, no Mato Grosso, hoje é uma cidade industrial. Aparecida do Taboado, que era do lado não tinha nada. Hoje a Aparecida do Taboado tem indústria que foram do estado de São Paulo para lá. Nós não somos a favor da guerra fiscal, mas também nós não podemos perder tanto, como o Marinho está dizendo, dentro do cenário brasileiro. Como é que nós ficamos? Eu acho que essa é uma questão... Mas com sustentabilidade tem lugar para todo mundo. Exatamente. Não tem... Mato Grosso pode crescer, Mato Grosso, Goiás, enfim, Minas, Pernambuco, Bahia, Pará, todos podem crescer. Não precisa significar prejuízo para São Paulo. Agora depende de São Paulo fazer sua lição de casa. Sobre a questão do crescimento econômico, como alavancar, a gente percebe que São Paulo, por ser altamente industrializado, sofre muito com a crise econômica. Os empresários aqui também são muito refratários porque não veem no ambiente. O que contamina o quê? A economia ruim que contamina a política, ou seja, existe um mal-estar permanente, ou é a política que está estragando a nossa economia, hein, Marinho? Neste momento, eu acho que a política está estragando a economia. É preciso uma solução política. É evidente que os empresários não podem desistir, tem que continuar seu processo de investimento, olhar, porque essa crise, nenhuma crise é eterna. Né? E, portanto, eles precisam se preparar para a saída dessa crise política, fazendo os investimentos, planejando os investimentos e criando as condições de ajudar, colaborar nesse processo de retomada. Veja, acho que o governo Temer errou muito, e um novo governo vai ter que reconstruir, repactuar coisas que o governo fez. Por exemplo, congelar, né, por 20 anos vários investimentos, a história do gasto de teto. O problema não são os gastos, o problema são as receitas. Nós temos que aumentar as receitas. E eu não estou aqui falando de aumento de imposto, não. Eu estou falando da economia gerar mais rapidamente, de forma proativa, para, a partir da economia rodando, você gerar as receitas que o Estado brasileiro precisa para executar os investimentos. É preciso, de novo, botar o pobre no orçamento, como o presidente Lula costuma falar. Porque quando nós tivemos, a partir da lógica de pensar o desenvolvimento brasileiro, também levando em consideração o potencial de consumo do povo brasileiro, nós conseguimos responder ao problema econômico. Nós evitamos que a crise internacional chegasse no Brasil e amenizamos o tamanho da crise internacional chegando no Brasil a partir da liderança do Lula em dizer, olha, você que tem necessidade de comprar um fogão, uma geladeira, um carro, não deixe de fazer.
Sim. Acredite, Medidas o Brasil anticíclicas pode ali atrás, né? enfrentar isso. E conseguimos fazer. Sim. A presidenta Dilma, confesso que acho que ela errou na mão da desoneração tributária, da forma que fez. Ela própria disse recentemente que ela exagerou e acho que ela fez de forma equivocada ao não colocar o trabalhador, ou seja, os sindicatos na mesa de negociação. E por que desse descolamento? Para exigir responsabilidade do empresariado. Ela falou assim, eu acreditei na boa-fé, que ao fazer isso e ajudar a economia, o empresariado botou no bolso. Né? Então, ou seja, aqui faltou um processo de amarração. Por que esse descolamento, essa falta de sensibilidade? Faltou vocação política ali. Por que essa falta de sensibilidade, digamos, com os governos, o governo federal e o pobre, o desempregado daqui? Eu acho que o empresariado, muitas vezes, ele tem uma visão míope do processo. Ele não, muitas vezes, ele quer uma redução tributária, uma isenção tributária, em vez dele colocar no produto para incentivar maior consumo, ele acaba aumentando sua lucratividade, né, por peça produzida, por produto produzido e tal. Acho que isso é uma visão equivocada. Por isso que é preciso a mesa de negociação para ter as partes fiscalizando e cobrando e garantindo que as coisas que o Estado brasileiro abre mão, ou um ente federado qualquer abre mão, isso de fato vai chegar lá na ponta do consumo para beneficiar o consumidor, para beneficiar maior produção e, com maior produção, aumentar a renda do Estado e aumentar o número de trabalhadores trabalhando, aumentar a quantidade de gente consumindo e assim sucessivamente uma roda que gire a favor, numa roda que gira ao contrário. Eu vou ter quase uma provocação para quem foi ministro do Trabalho e ministro da Previdência. Né? Aí. Basta a vontade política de fazer e seriedade no processo. Deputado Luiz Fernando. Eu queria te colocar, Marinho, o seguinte. Eu sempre disse que o Marinho fez um dos grandes acertos do governo Lula, na medida que o Marinho ele fez uma reforma, ele fez um plano de valorização do salário, uma política de valorização do salário mínimo, e ele acabou distribuindo renda. E essa renda, naturalmente, não só houve uma ascensão social, mas o dinheiro veio para a economia, gastava-se e a roda girava. Isso tudo, Marinho, que você está dizendo, que você acabou de dizer, primeiro porque você viveu, segundo porque você ajudou a provocar, e terceiro porque nós já fizemos, né? Não estamos falando, olha, se fizesse isso, não, nós fizemos isso. Eu me lembro, no programa do Democratas e depois no programa do PSDB, eles diziam o seguinte, a irresponsabilidade do presidente Lula de falar que a crise vai ser uma marolinha. Lula falou, isso aqui vai chegar aqui, vai ser uma marolinha. E o mundo se afundou e no Brasil foi uma marolinha, gente crescendo, gerando emprego. Mas eu estou querendo chegar num outro ponto, Marinho. Eu quero falar da crise da Previdência. Porque quando você foi ministro da Previdência, a Previdência era superavitária. Né? Gerava-se emprego, entrava-se dinheiro e não tinha buraco. E agora o presidente o presidente Temer dizendo que está fazendo uma reforma. Na verdade, está fazendo um desmonte, é isso? Está desmontando direitos. Eu costumo dizer assim, a Previdência, ela sempre tem que se estudar se há necessidade de ajuste para lá ou para cá. Agora, antes de pensar uma reforma, que na verdade não é uma reforma, é um desmonte, você tem várias ações para ser realizada. Uma delas é combate à sonegação. Só pegar os números sonegados e as grandes corporações devedoras da Previdência. Tem que combate à corrupção. Então, e melhoria da gestão que dá para ser contínua. Eu me lembro bem que quando assumi, nós tínhamos aquelas filas enormes nas agências e o presidente Lula até falava para mim, Marinho, eu não aguento mais as faixas onde vou, o pessoal cobrando as filas, esse desrespeito. Tá? E a primeira entrevista que eu concedi para a imprensa, um jornalista perguntou qual era a minha meta. Eu falei, minha principal meta é fazer com que a imprensa pare de falar da Previdência. Ele falou, mas como, ministro? Isso não é uma agressão com a imprensa? Eu falei, não. Como vocês só falam mal, quando vocês pararem de falar da Previdência, aí nós vamos fazer a segunda meta, que é vocês passarem a falar bem.
E eu me lembro que visitei algumas redações de jornais, porque os jornais botavam a manchete sobre a Previdência, vendia na banca 10% a mais, aumentava 10, 12% de venda dos O jornais. assunto toca a todos. E eu visitei várias redações e dizia, olha, eu ofereço a vocês a manchete, porque eu sei que vocês vendem mais jornal, mas faça a manchete correta. E aí conseguimos fazer parceria com vários jornais populares de São Paulo, do Rio, do Paraná, enfim, de vários estados, Minas, enfim. E foi muito interessante. E conseguimos convencer o conjunto dos servidores para responder, porque eu ia nas agências e ia primeiro falar com os atendentes da fila, que era agredido, xingado, tal, o que eles achavam que nós tínhamos que fazer para acabar com as filas. E investimento em tecnologia, evidentemente. Sim. E fomos resolvendo hoje, graças a Deus, não tem mais fila, mas está aumentando o tamanho de espera hoje, né, pelo desmonte realizado no serviço público que vem, né, em voga no Brasil inteiro. Mas antes de falar em reforma, é preciso combater a sonegação, combater a corrupção e melhorar a gestão. Cobrar os devedores, né, Mário? Olha, quase já não há tempo, o nosso tempo está se esgotando, mas a eu sua saudação, poderia... uma pergunta antes das considerações finais, né? Eu tenho acompanhado tudo aquilo que o Marinho tem feito na gerar mais emprego, mais emprego gera aumento da receita da Previdência. Eu queria aqui dizer, o comportamento hoje, como o PSDB, como o Temer está fazendo. Primeiro, o Marinho estava dizendo aí, eu fui ver quem atende. Depois ele falou lá, quando estava em São Bernardo, a capacidade de negociação que tem que ter. E a gente vê aqui, Marinho, na Assembleia Legislativa, o PSDB não negocia com ninguém. Os funcionários públicos não têm database, não tem negociação com os funcionários do Estado. A polícia militar é tratada como... Eu conheci aqui, eu tenho falado isso para o Coronel Telhada e para o Coronel Camilo, que eu já vi passar aqui vários deputados que eram representantes da categoria da Polícia Militar, todos eles. Começou a votar muito naquilo com o Alckmin, nenhum se reelegeu, que a polícia também sabe, a segurança pública, você estava falando, não se elege, porque a população não é boba. Não se resolve segurança com bravata. E nós começamos nessa área. Então, a diferença que se tem do modo de governar, eu acho que é a coisa mais importante. Um governo tem que ter a capacidade de ouvir a sociedade. E isso, lamentavelmente, os tucanos não têm. O PMDB está dizendo, bom, o PMDB não tem nem partido, nem é um amontoado, mas o que a gente tem que... uma federação de interesses. De interesses, e a gente precisa ter clareza, quando vai votar, que o Marinho falou isso, nós sempre temos falado, e o Marinho relembrou aqui, a culpa também é dos eleitores, não foi nem o Espírito Santo, não foi Jesus Cristo que pôs nenhum aqui. Todos nós aqui estamos porque tivemos votos, e voto que você foi lá e conquistou. Então a gente tem que ter muita clareza de que tipo de política nós queremos fazer. E mais do que a política que nós queremos fazer, que proposta nós temos para o estado de São Paulo e para o país. Eu acho que o Marinho deu alguns exemplos de negociação, de conversação, tanto com o empresário como com os trabalhadores, e eu acho que é a única saída não só para o estado de São Paulo, mas para o Brasil inteiro. É que viu, Zico, que para negociar dá trabalho. Nós sabemos. Sua saudação, deputado Luiz Fernando. Eu queria agradecer o espaço da TV Assembleia, saudar todos os telespectadores, agradecer sobretudo o nosso presidente estadual do PT e dizer, Marinho, eu acho que São Paulo merece um governo do Partido dos Trabalhadores. Eu acho que São Paulo precisa de um governo. Cabe a você organizar isso, organizar a tropa e que, quem sabe, em 2018 nós podemos mudar essa história. Suas considerações finais, Marinho, lembrando até a presidente nacional do PT, a Gleice, na sua posse aqui, né, no Franco Montoro, ela disse, eu espero muito de São Paulo, hein, né? E na oportunidade, o senhor também falou que o partido busca representar o anseio do povo e principalmente o anseio da classe trabalhadora. Será possível? Vamos trabalhar para isso, né? Eu acho que, como disse aqui os deputados, não depende só de mim, não. Depende, na verdade, da direção do partido, depende dos nossos parlamentares, depende especialmente de você, eleitor, né? Você aí em cada cidade, pensar o Estado. De fato,
Eu acho que uma alternância em São Paulo ajudaria muito São Paulo, experimentar o jeito do PT de governar. Nós temos mostrado onde nós governamos, nós fizemos melhor. Só comparar governo Lula e governo Fernando Henrique, governo Lula e governo Temer, nós vamos ver que é uma grande diferença. Só comparar como eu fiz em São Bernardo e como o deputado Orlando vai fazer aqui, né, o que está fazendo. E eu tenho recebido muita reclamação da companheirada de São Bernardo, mesma forma em Santo André, em Diadema, em Mauá, enfim. Mas eu queria agradecer muito essa oportunidade e estar à disposição. Quantas vezes quiser debater, se o presidente do PSDB quiser fazer um debate aqui também, nós topamos fazer, não tem problema, para discutir São Paulo. Eu acho que, se a gente observar direito, ninguém fala sobre São Paulo. O pessoal vai fazer uma discussão, o pessoal fala sobre o Brasil. Diagnóstico do país, como que está a conjuntura, e ninguém fala como está a conjuntura paulista. Portanto, acho que é hora da gente dar uma chacoalhada em São Paulo e conte com a gente. Muito bem. Você também acompanha este programa e toda a programação da TV Assembleia SP nas redes sociais, em especial no nosso canal no YouTube. Assista, compartilhe. E também dialogue com o programa direto no e-mail arenalivre@al.sp.gov.br. Luiz Marinho, muito obrigado por seus esclarecimentos. Volte mais vezes, já está aqui de pronto, né? O convite da bancada, neste e outros programas da TV Assembleia SP. Prazer conversar contigo. Muito obrigado pela presença dos deputados. Muito obrigado por sua audiência. Até o próximo Arena Livre. Eu espero você.